Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Salles, da sequência que é a parte do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Fazer exercício sobre gráficos aqui nessa aula 14. Continuar o que o professor Caio falou. Então pessoal, vamos trabalhar bastante com gráficos. Vocês viram agora na aula anterior muita coisa sobre gráficos, né? Basicamente toda a teoria. Agora a gente vai fazer exercícios. Observem que eu peguei exercícios do livro, vai ficar bem mais fácil para vocês acompanharem. Então eu estou colocando aqui, ó, tanto o exercício P115 e também a página. Observem, pessoal, que o livro ele desmembra gráficos, é um capítulo à parte em relação aos capítulos para o movimento retilíneo uniforme e para movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vocês podem procurar no capítulo 6, se eu não me engano. Então, vamos lá. Primeiro exercício, pessoal, para a gente resolver. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Sabes que no instante t igual a zero, o espaço do móvel é 15 metros. Determine. Então, pessoal, pelo enunciado aqui, ó, já dá para ter algumas informações, né? Primeiro, para t igual a zero, o espaço do móvel é 15, ou seja, espaço inicial igual a 15 metros. Reparem que ele está sempre falando em velocidade escalar, velocidade escalar. É interessante você pensar nesse escalar agora porque ele representa apenas um número. Mais à frente a gente vai entrar em outra modalidade que é a velocidade vetorial. Aí ele pede aqui, determine, né, a aceleração escalar do movimento, a variação do espaço entre 0 e 5 segundos, e item C, o espaço do móvel no instante t igual a 5. Então vamos resolver esses itens aí, né? Primeiro, para determinar a aceleração, eu já até tinha feito, o professor Caio fez isso aqui com vocês, e ele mostrou o seguinte. Tentem se lembrar de uma aula de movimento uniforme que nós falamos sobre a tangente, né? Que é a inclinação de um gráfico, você tem a tangente. Então, tem essa linha verde, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Observem que essa linha verde, que é o gráfico, faz um ângulo aqui com a horizontal. Se eu calculo a tangente desse ângulo alfa, o que eu obtenho? Bem, para esse gráfico de velocidade em função do tempo, a tangente dele vai ser o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. Então, seria ΔV sobre ΔT. Aí eu tenho um significado físico, né? ΔV sobre ΔT é igual a aceleração. Então, vamos pegar os valores aqui, pessoal. Daqui para cá, eu tenho uma variação, ó, que vai de 0 a 25. Então, 25 menos 0, 25 metros por segundo. Para o tempo, daqui para cá, eu tenho uma variação de 0 a 5, então ficaria 5 menos 0, a variação, 5. Então, com isso, eu encontro que a aceleração desse móvel, a partir do gráfico, eu consegui determinar igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Observe as unidades no sistema internacional. Item B. O espaço percorrido, a gente pode obtê-lo, pessoal, em uma curva, em um gráfico, um diagrama, né? Pode falar assim também, velocidade em função do tempo, pela área abaixo do gráfico, né? Pela área abaixo da curva, no intervalo dado. Então, ele pede aqui o espaço entre 0 e 5 segundos. Então, observe, o que eu tenho que fazer para saber esse espaço em um gráfico da velocidade? Eu calculo a área. Essa área, o significado físico dessa área vai ser o espaço percorrido. Só para vocês terem uma ideia, em termos de análise da dimensional, observe, para calcular a área dessa figura, você consegue ver que essa figura aqui é um triângulo, eu teria que fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura. A altura dele aqui eu tenho, já tinha falado para vocês, ΔV, né, que é a variação de velocidade daqui para cá, 25. E aqui eu tenho a base dele, que é a variação de tempo, 5. Então, como é que você calcula essa área? Então, o espaço vai ser a área. Então, 25 vezes 5 dividido por 2, que é a área de um triângulo.
Então, eu vou obter aí, ó, uma área igual a 62,5 metros. Reparem, pessoal, eu estou multiplicando velocidade por tempo. Velocidade por tempo é metro por segundo vezes segundo. Corta, corta, dá metro. Por isso que eu falo que o significado dessa área, o significado físico dessa área no gráfico velocidade em função do tempo, é o espaço percorrido. Próximo item, ele quer saber o seguinte: determine a posição do móvel no instante t igual a 5. Então, o que você tem que lembrar bem? Ele saiu da posição 15. Durante 5 segundos, a gente viu no gráfico anterior, ele percorreu uma distância de 62,5 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Para determinar a posição, eu troquei, né? A gente fala ΔS igual a S menos S0. Eu fiz o quê? Passei o S0 para o outro lado, ele ficou positivo. Então, a posição final era aquela inicial mais o deslocamento dele. Então, quando eu coloco os valores, né? A posição inicial foi dada no enunciado, 15 metros. A variação de espaço que eu obtive a partir do cálculo da área, 62,5. Então, quando eu faço a soma, depois de 5 segundos, ele vai estar na posição 77,5 metros. Exercício 2, pessoal. O exercício 2, você vai encontrar na página 120, é um teste. Esse aqui é o 117. Exercício 117. Eu só me enganei aqui, que não é T, aqui é um P. P117. Ele diz o seguinte: a velocidade de um móvel entre os instantes t igual a 0 e t igual a 6 é dada por esse gráfico aqui. Reparem agora, pessoal, esse é o gráfico um pouquinho diferente do anterior. Aqui eu tenho dois comportamentos. Nesse intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, eu tenho um gráfico assim. E de 4 a 6, esse gráfico agora passa a ser assim. O que ele pergunta? Determine a variação do espaço do móvel entre os instantes 0 e 6 segundos. Opa, nós já sabemos, né? Temos um gráfico. Velocidade em função do tempo. Variação de espaço, calcula a área, né? E o item B. Agora esse aqui já é novo. Construa os gráficos do espaço e da aceleração em função do tempo. Admita que o móvel partiu da origem dos espaços. Partiu da origem é considerar que ele partiu da posição inicial igual a 0. Vamos resolver. Primeiramente, para calcular qual o espaço percorrido, né, de 0 a 6 segundos, a gente vai calcular a área. Só que, como eu disse, ele tem dois comportamentos. Ele tem um primeiro comportamento e um segundo comportamento. Então, para calcular esse deslocamento, eu vou somar as duas áreas. Para somar essas duas áreas, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a área 1, essa é a área 2. São dois triângulos. O primeiro triângulo, vamos lá. Eu tenho base 4, eu tenho a altura dele 50. Base vezes altura dividido por 2. Para o segundo triângulo, que é a área 2, eu tenho base. Observem a base aqui, ó. 6 menos 4, 2. Desculpa, 6 menos 4, 2. A altura também continua sendo 50. Corta esse 2 com esse 2, esse 4 com esse 4. Então, vai com esse 2, fica 2 vezes 50, mais 50, 150 metros. Então, nos 6 segundos, ele percorreu 150 metros. Ele percorre, primeiramente, nesse intervalo de tempo, 100 metros e nesse segundo intervalo de tempo, 50 metros. Antes de construir os gráficos, pessoal, agora que a gente vai construir, né, ele pede para construir tanto o gráfico da posição em função do tempo como o gráfico da aceleração. Vamos calcular as acelerações. Para calcular as acelerações, como no primeiro exercício, as acelerações são dadas como? Bem, a aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo. Nós vimos no gráfico anterior, já fizemos duas vezes, variação de velocidade para o primeiro intervalo de tempo, 50, dividido por 4, então vai dar 12,5 metros por segundo. E é uma coisa interessante aqui para ser analisada,
já de agora e relembrando o que o professor Caio disse, é o seguinte: a aceleração nesse MRUV ela é positiva. Quando você pensar no gráfico do espaço em função do tempo, tem uma consequência. A aceleração positiva, esse gráfico a gente vai ver que ele tem uma concavidade virada para cima. A aceleração no segundo trecho, né? No segundo trecho, pessoal, vocês devem se lembrar que aquela curva ela estava descendo. Então a velocidade inicial era 50, a velocidade final era zero. Então quando você calcula a variação de velocidade era 0 menos 50 menos 50. E o intervalo de tempo é de 4 a 6. 6 menos 4, 2. Então faça a conta aqui e a aceleração no segundo trecho ela dá menos 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aí eu tenho agora um valor negativo para a aceleração no segundo trecho. Então vamos relembrar. A aceleração positiva, a concavidade do gráfico espaço em função do tempo é para cima. A aceleração negativa, a concavidade do gráfico espaço em função do tempo é para baixo. Então agora a gente pode fazer esses gráficos, né? Vamos fazer do início para você fazer um gráfico ideal que você tenha pares ordenados. E pelas informações que já foram dadas nos itens anteriores, eu posso determinar esses pares ordenados. Primeira informação, posição inicial igual a zero, ou seja, S é igual a zero para tempo é igual a zero. Aí depois, pessoal, ele deu uma outra informação. Ele falou que nos 4 segundos iniciais, volta aqui para o nosso gráfico, né? Nos 4 segundos iniciais, essa área aqui a gente viu que era 100 metros, então ele percorreu em 4 segundos 100 metros. Então eu tenho outro par ordenado, 4 e 100. E terceiro, bem, de 0 a 6 segundos ele percorreu 150 metros, que é a soma dessas duas áreas aqui. Então, S igual a 150 para T igual a 6 segundos. Então tá aí, 4 e 100, os pares ordenados, né? 6 e 150. Então tem os pares ordenados já no meu diagrama. Eu vou construir gráfico da posição em função do tempo. Olhando aqui, está bem tentador, né? Está parecendo que o gráfico dá uma linha reta. Mas, pessoal, muito cuidado. Primeiro, esse movimento, a gente falou de aceleração, variação de velocidade. É um movimento retilíneo uniformemente variado. A posição em função do tempo não vai dar uma reta. Essa reta que aparece no gráfico S em função do tempo é só para movimentos uniformes, onde a velocidade é constante. Aqui, o que eu vou obter vai ser uma parábola. Só que tem um detalhe. O nosso gráfico da velocidade, ele tem dois intervalos de tempos, onde a aceleração é positiva e para o outro a aceleração é negativa. Então, quando a gente for construir a parábola, que é o gráfico que representa a variação do espaço em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou ter duas acelerações, então vou ter duas concavidades. No primeiro trecho, mostrei atrás, a concavidade virada para cima. Então, basta aqui uma concavidade virando para cima, unindo esses dois pontos. A aceleração positiva, olha aqui aquela concavidade virada para cima. Já no segundo trecho, nós vimos que a aceleração é negativa. Então, se ela é negativa, pessoal, a parábola aqui, ela tem que ser com concavidade virada para baixo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma outra parábola, agora só que com a cavidade virada para baixo. Então, quando eu junto esses dois gráficos, uma parábola com cavidade para cima no primeiro trecho, uma parábola com cavidade para baixo no segundo trecho, eu tenho aqui como que a posição desse móvel varia com o tempo. E por último, ele pede aqui, né, nesse exercício, para determinar o gráfico da aceleração. Pessoal, a aceleração é constante, nós já sabemos, mas ela muda ao longo do movimento da seguinte forma. Em um intervalo de tempo ela é constante, igual a 12,5, nós calculamos, e num outro intervalo de tempo ela também é constante, igual a menos 25. Então, para fazer esse gráfico, eu tenho essas duas retas aqui.
É nesse ponto aqui que eu tenho uma mudança de velocidade. Eu não vou entrar em detalhes que tipo de movimento é o que acontece aqui. Eu sei que daqui para cá é um MRUV com aceleração constante, e daqui para cá é outro MRUV com aceleração constante. E aí está o nosso gráfico. Vamos para o exercício 3. Esse exercício aqui é bem interessante, é um exercício já, ele está na página 124. Esse exercício ele trata de, é uma questão de vestibular, né, múltipla escolha, e ele volta aqui com os gráficos de movimento uniforme. É bom para a gente fazer uma comparação entre os dois tipos de movimento. Ele fala o seguinte: o gráfico do espaço em função do tempo de dois veículos está representado abaixo, onde o eixo das ordenadas está associado ao espaço de cada veículo. As equações no DSI desses dois veículos é... Então vamos lá, pessoal, está no sistema internacional, então o espaço em metro e o tempo é em segundos. Corrija o livro de vocês, pelo menos na minha edição, aqui ele não estava falando o tempo, ele estava colocando um X. Então vamos fazer o seguinte, para resolver esse exercício, vamos analisar todas as informações que esse gráfico dá. Primeiro, ele coloca dois comportamentos, dois móveis. Eu tenho esse primeiro aqui, onde a posição muda em função do tempo, conforme essa linha reta. E no outro, a posição muda com o tempo, conforme essa parábola com concavidade virada para baixo. Esse tipo, pessoal, de movimento, onde você tem uma parábola, é bem interessante porque você pode interpretá-lo como movimentos de ida e volta. Ou seja, é um movimento quando você, por exemplo, atira uma pedra para cima. Quando você atira uma pedra para cima, o que acontece? A altura dela vai aumentando. A altura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega num ponto, o que acontece? Vocês repararam? Ela muda de sentido. Ela estava subindo, ela passa a descer. Só que antes de mudar de sentido, ela precisa parar. Ela para e depois ela começa a cair. Quando ela começa a cair, o que acontece com a altura dela agora? A altura vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então o gráfico torna-se essa parábola, né? Então aí nós temos o movimento de ida e volta. A gente consegue interpretar várias coisas. Esse ponto aqui, que na matemática vocês vão estudar logo, logo como sendo o vértice de uma parábola, aqui quando a gente faz a análise gráfica dos movimentos, eu posso entendê-lo como uma posição máxima que o corpo atinge. Então ele chega nessa posição máxima, depois ele volta. E outra coisa, né? Para um corpo chegar na posição máxima, se ele estava indo e passa a voltar, ele precisa parar. Então, o vértice aqui, ó, ele tem um significado físico bem interessante nesses gráficos. O vértice, ele indica em quanto tempo esse veículo parou. Então, aqui para esse veículo aqui, ó, ele estava indo em um sentido, mudou de sentido, passa a voltar. Em quanto tempo que ele para? Aí eu venho aqui no gráfico, desce aqui a linha, né, que é do vértice, e eu consigo ver que é entre 1 e 2 segundos. É só informação extra para vocês. Então vamos lá, pessoal. Para resolver essa questão, primeiro eu vou analisar essa reta aqui. Então o que eu vou fazer? Bem, vou pegar o ponto que ela corta o eixo das ordenadas. Esse ponto a gente chama de espaço inicial. Então o espaço inicial dele é 5. Eu vejo que aqui eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, isso é um movimento retilíneo uniforme. No gráfico espaço em função do tempo. Ótimo. Então, para esse gráfico, para essa equação, a equação do MRU, eu já tenho posição inicial 5. Eu não sei quanto que vale a velocidade, não consigo fazer uma leitura precisa dos valores. Mas essa reta aqui ela é decrescente. Se ela é decrescente, o movimento é retrógrado. As posições diminuem com o tempo. Logo, a velocidade é negativa. Olha aqui o detalhezinho. Eu vou deixar para vocês aqui, né? Claro que tem vários com velocidade negativa, mas eu já vou apontar o que vai nos interessar. Segundo gráfico, pessoal. O segundo gráfico, ó, deixei ele aqui em azul, é uma parábola com cavidade para baixo. Opa, se é parábola, isso aqui já é um MRUV.
Ele tem um ponto aqui, ó, o ponto que esse gráfico corta o eixo da ordenada, o eixo vertical, é o ponto 2. Então, o espaço inicial dele é igual a 2. Então, ele é um MRUV com espaço inicial igual a 2 e como é uma concavidade com uma parábola com concavidade virada para baixo, a aceleração vai ser negativa. Então, pessoal, temos um movimento retilíneo uniforme. Qual é a equação que o rege? Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Tem dois termos. Então, essa primeira coluna aqui, ó, diz respeito ao movimento retilíneo uniforme. Já para o MRUV, não. No MRUV, como ele tem uma aceleração, então a equação que o gere é espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então teria três termos. Então essa segunda equação é para o MRUV. Então vamos lá. Poxa, eu não consigo ter mais informações de valores, mas com essas quatro informações, as posições iniciais, valor dessa velocidade e sinal dessa aceleração, a gente já consegue determinar. Então vamos lá. Velocidade negativa. Bem, velocidade negativa eu só tenho o item A, o B e o C. Então é um desses três. Então vamos para o próximo. Posição inicial igual a 5. Então, poxa, agora só tem o A e o D, porque aqui, ó, não é posição inicial igual a 2. Então, eu estou entre o item A e o item D, que tem posição inicial igual a 5 e a velocidade é negativa. Vamos agora para analisar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Posição inicial, 2. Então, opa, aqui é 2 e aqui é 2. Velocidade positiva, porque inicialmente ele está com a posição está aumentando, então a velocidade inicial dele é positiva, não muda em nada. Mas como a concavidade é para baixo e a aceleração é negativa, aí sim tem que aparecer um sinal de menos antes do t ao quadrado, né? Porque é at ao quadrado. Então aqui, pessoal, tá a nossa resposta aqui, ó, vai ser o item D. E o último exercício, pessoal, dessa aula, hoje é um dia de aula longa, né? Aula dupla. Então, esse último exercício é um pouco mais, vamos dizer, prático. Nesse exercício aqui, tem um desenho bem, tem uma foto bem interessante aqui, né? Dos 200 metros rasos. Acabei falando demais. Mas é uma prova clássica aqui, né? Que o Usain Bolt dominava, né? Acho que já se aposentou. Então, nesse exercício, o que foi feito? Ao longo da corrida foi medida a velocidade do atleta em função do tempo. Eu coloquei aqui, pessoal, tem um gráfico específico para o Usain Bolt, realmente numa corrida que ele fez, só que é um pouco mais complexo, é muito parecido com esse que eu coloquei aqui, muito parecido. Porém, ele demandaria uma informação, um cálculo numérico que a gente não vai poder fazer aqui. Mas esse aqui reproduz com uma boa aproximação a essa corrida do Usain Bolt. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, o gráfico abaixo representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em uma competição. Então, para entender o gráfico, pessoal, está aqui, tempo igual a zero, dispara. Quando ele dispara, ele começa a acelerar. Ele vai acelerando, ele vai acelerando, vai acelerando. Chega um determinado tempo, ele já não acelera mais, ele mantém aquela velocidade. Vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo aquela velocidade. E no finalzinho, ele já está perdendo ali gás, né? Deve estar cansando. Aí ele vai diminuindo essa velocidade. Então ele fala o seguinte, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor? Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Qual é a distância, faltou um acento aqui, percorrida, e aqui também, pelo atleta durante os 20 segundos, ou seja, uma prova que dura 20 segundos. Qual a velocidade média do atleta durante a competição? Então, vamos resolver isso aí, pessoal. O item A e B, eu vou resolver os dois juntos, porque ele pede intervalo de tempo e vinculado à aceleração. Então, está aí o nosso gráfico. Então, para saber o intervalo de tempo que é maior, aceleração, menor, o que eu faço? Eu tenho que calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, novamente, a aceleração é variação de velocidade sobre variação do tempo.
Eu vou apenas ajudá-los aqui e vou colocar nessa escala valores que não estão presentes. Aqui eu sei que cada dois quadradinhos aqui ó, valem 4 metros por segundo e a cada dois quadradinhos aqui também vale 4 segundos. Com isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero colocar esse valor intermediário aqui, ó, que eu vou precisar. Aqui é 8, aqui é 12, então aqui 10. E o outro é aqui, ó, que é a 4, que é 8, é igualmente, né, que está no meio, que vai ser o 6. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro intervalo, enquanto ele está acelerando, eu tenho esse triângulo para calcular a velocidade, a aceleração, né? O que você faz? Tangente. Como é que se calcula tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou variação de velocidade sobre variação de tempo. Variação de velocidade estava em repouso e foi até 12 metros por segundo. Em quanto tempo? 6 segundos. 12 por 6, 2 metros por segundo ao quadrado. No segundo intervalo de tempo, que é de 6 a 16, pessoal, observe a velocidade dele não muda. Ele tem aceleração aqui? Não, a aceleração dele vai ser igual a zero. Então, 1, primeiro momento, 2, segundo momento, e 3, no terceiro momento. No terceiro momento, a velocidade dele começa a diminuir, que é entre 16 e 20 segundos. Se ela começa a diminuir, você vai observar o seguinte, velocidade final 10, velocidade inicial 12. Então, a variação de velocidade 10 menos 12, menos 2. Reparem, pessoal, a velocidade está diminuindo, por isso que tem essa variação negativa. Então, a aceleração vai ser menos 2 sobre 4, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí agora eu consigo já fazer uma resposta, né? Bem, em que intervalo de tempo o modo de aceleração é menor? Que é 2, que é 0, que é menos 0,5? Em 0. Quando aqui é 2, ou quando aqui é 0. Quando é que ela é 0? Entre 6 e 16 segundos. Em que intervalo de tempo um módulo, faltou tá certo, eita professor. Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Bem, pessoal, o módulo, esquece o sinal. Aí eu pego só qual é o maior número. Aqui é 0,5, aqui é 0 e aqui é 2. Então é no primeiro trecho, entre 0 e 6 segundos. Vamos lá agora para o item C. Eu quero encontrar a distância percorrida pelo atleta. Então nós já fizemos no exercício anterior como é que se calcula essa distância percorrida, o espaço percorrido. Você vai calcular a área abaixo da curva. Só que o primeiro exercício só era mais simples, né? Era só um comportamento. No segundo exercício lá eu tinha 2 comportamentos para velocidade, e aqui eu tenho 3 comportamentos. Inicialmente ela aumenta, depois ela fica constante, depois ela diminui. Então eu acabo formando 3 áreas. Então para a gente calcular qual é o espaço percorrido, ou espaço total, eu tenho que somar o valor numérico, né, da primeira área, da segunda área e da terceira área. Vamos fazer essa conta aí? Vamos lá. Quem seria a primeira área? Bem, a primeira área, base, é um triângulo, né? Base de 0 a 6, 6 segundos. Vezes a altura, daqui de 0 a 12. 6 vezes 12 sobre 2. Segunda área, opa, aqui deu um retângulo. Então daqui para cá, base vezes a altura apenas, não a divide por 2. Então 6, porque aqui é desculpa, aqui é de 6 a 16. 16 menos 6, 10. Vezes a altura, 12. E por último, aí tem essa figurinha amarela aqui, ó, que é um trapézio. Como é que se calcula a área de um trapézio? Você pega a base maior, que é o 12, soma com a base menor, que é o 10, multiplica por altura. Olha quem faz o papel da altura, 20 menos 16, 4, e divide tudo por 2. Quando você fizer essa continha, pessoal, dá 36, mais 120, mais 44. Então dá 200 metros. Vocês lembram lá atrás que eu falei? Uma prova clássica do atletismo, 200 metros rasos. Então aqui vamos para o item D. Agora, pessoal, ele pede para a gente encontrar qual é a velocidade média do atleta durante toda a prova. A velocidade dele mudou? Mudou. Estava em repouso, acelerou, chegou a um valor máximo, depois ela diminui. A gente até viu lá o valor máximo, que era 12 metros por segundo. Pessoal, esse aqui de todos é o item mais fácil, porque velocidade média, vocês estudaram ainda lá na primeira sequência didática, já tem umas 2 semanas, né? Velocidade média, o que você tem que fazer?
é o espaço percorrido pelo tempo que foi gasto. Qual é o espaço que ele percorreu? 200 metros. Em quanto tempo? 20 segundos. Então, né? Tá aí o nosso Usain Bolt dando a resposta para a gente. Então, a velocidade média foi de 10 metros por segundo ao longo dessa prova. É interessante, só para você fazer uma comparação, comparar com valores em unidade que você está mais acostumado, que é quilômetros por hora, multiplique por 3,6 esse valor. 10 vezes 3,6, então é mantida uma velocidade média de 36 km por hora. Realmente são atletas de alta performance para manter essa velocidade aí por um intervalo de tempo tão longo. Então, pessoal, eu encerro a aula aqui juntamente com o Usain Bolt, né? Então, acho que deu para a gente treinar bastante essa parte de gráficos. Resolvam os exercícios que tem no livro. Observem que tem vários exercícios resolvidos, vai dar uma boa base para vocês. São os R's, R30, R50, exercícios resolvidos. Vai ajudá-los bastante. Participem do fórum, né? Participem do fórum, deixem as dúvidas lá no fórum. E também dúvidas que vocês tiveram na aula, vocês também podem acionar durante o chat. Perguntar essas dúvidas durante o chat. Vou ficar aqui por aqui, pessoal. Fiquem na paz.